Olá, você está no blog da Boadrasta, eu sou Yara Maria, seja bem-vindo. O post de hoje é para falar sobre paternidade. Eu estou preparando um post sobre alienação parental e acabei de ler um livro agora da Roberta Palermo, que se chama Ex-marido, pai presente, dicas para não cair na armadilha da alienação parental. E me chama a atenção a quantidade de vezes que ela fala para os pais exercerem sua paternidade, para os pais se posicionarem com relação à sua paternidade, para eles investirem em ser bons pais, enfim. E aí eu parei para pensar sobre a paternidade e fazer um post sobre isso. Pai é uma coisa tão gostosa. Eu tive um pai muito legal, muito presente, muito amoroso, muito cuidadoso. E foi muito importante para mim como ser humano crescer com um pai presente, participando da minha vida, me dando carinho, me dando colo. Foi muito importante. E aí eu parei para pensar assim, né, qual que é a relação da paternidade e como é que a Boadrasta poderia abordar esse assunto. Bom, existem homens que optam pela não paternidade, né? Eles se tornam pai e resolvem simplesmente não assumir sua responsabilidade e largar a mão dos seus filhos. Hoje em dia, essa situação está mudando. Existem juízes que deram ganho de causa para filhos que processaram seus pais por abandono sentimental. E eu acho que esses pais têm que ser responsabilizados sim. A partir do momento que se fez um filho, quer queira, quer não, você tem uma responsabilidade sobre aquela vida, você tem uma expectativa daquela vida sobre você. E eu acho pertinente que juízes entendam o quão prejudicial é essa ausência afetiva. Hoje em dia, ninguém mais é pai sem querer, né? A informação tá aí para todo mundo. Se aconteceu de ser pai sem estar programado, é porque vacilou. Vamos combinar, né? Existem preservativos, N métodos de contraceptivos, informação em todos os lugares, em todos os veículos. Então, se você fez um filho, assuma sua responsabilidade. Bom, tem pessoas que escolhem não fazer isso, tem pessoas que escolhem não fazer isso por um tempo da vida, depois se arrependem. São várias situações diferentes com relação a essa paternidade. Eu conheço pais que lutam por essa paternidade, são pais assim que o grande sonho da vida deles era ser pai. E infelizmente eles se separaram das suas esposas, porém ser pai continua sendo uma coisa extremamente importante para eles. E por conta dessa importância, eles se relacionam bem com as suas ex-mulheres, eles cuidam do cotidiano do filho, levam na escola, acompanham a lição de casa, participam integralmente da vida desse filho, dão carinho, não tem data certa nem horário certo para visitar, eles exercem essa paternidade com muita fluência. Uma coisa interessante, assim, que é uma particularidade desses pais, é que nenhum deles vive uma situação de alienação parental. Eu acho que quando você vive uma situação de alienação parental, mesmo que de uma forma leve ou de uma forma camuflada, fica mais difícil se posicionar. E é uma coisa assim triste ver que quando algumas mães exercem essa alienação parental, repito, mesmo que de uma forma leve, de uma forma camuflada, esses pais, esses filhos sofrem com isso. Eles sofrem por não poder ser o pai que eles gostariam de ser, que eles sonharam em ser, e sofrem porque eles sabem que os filhos estão sendo privados desse amor, desse carinho. Assim como os filhos também sofrem porque eles têm anseios, né, no relacionamento com esse pai, que às vezes visitar de 15 em 15 dias, ou visitar com horário marcado, ou não deixar dormir na casa, ou não deixar viajar, implica nesse pai não ter tanta intimidade com esse filho e ter alguma dificuldade em cuidar desse filho, porque essas relações são construídas no dia a dia, experiência. Como eu tenho blog e sou uma boadrasta, eu tenho um olhar diferente para essa relação pai-filhos. E muitas mães que não conhecem esse meu lado, chegam para me contar histórias assim, envaidecidas. Eu não deixo meu filho dormir na casa do meu pai, eu não deixo meu filho viajar com o pai. Como se isso fosse uma coisa legal. Elas não entendem que elas estão, de certa forma, fazendo uma alienação parental leve, sutil, mas estão sim com seus filhos e com seus ex-maridos. E eu fico pensando assim, que essa mãe, na hora que ela decide com essa vaidade de que não vou deixar meu filho ficar na casa do pai,
eu fico pensando assim que na realidade é uma ex-mulher se relacionando com um ex-marido. Não é a mãe relacionando com o pai. Porque se a mãe para pra pensar como mãe desse filho, é lógico que ela não vai privar ele de ter uma relação com o pai, de conviver com o pai, de construir a intimidade dele com o pai. Faz parte de ser mãe querer o bem do filho e faz parte do bem do filho conviver com o pai. Eu acho que quando essas mães elas se envaidecem disso, elas são isso mesmo que eu falei. Uma ex-mulher se relacionando com o ex-marido. E, poxa vida, não é porque o cara foi um marido horrível e aprontou mil e uma com você que ele vai se relacionar assim com o filho dele. Eu acho que são relações completamente diferentes, elas são paralelas, elas não se interligam em momento nenhum. O seu ex-marido pode ter sido uma droga de ex-marido com você e você ter todos os motivos do mundo para ter mágoas dele. Mas de repente ele vai ser um pai bacana para o filho dele e para o seu filho. E isso vai ser para sempre. Quando essa criança crescer, ela pode escolher conviver com esse pai e ela vai lamentar esse tempo perdido e esse pai também. E são tantas coisas assim que não voltam mais, né, na vida de uma criança. Então, assim, por que não deixar seu filho e seu ex-marido viverem em harmonia? A sua relação com seu ex-marido é uma, a relação do pai do seu filho com o seu filho é outra. Finalizando esse post, pra mim, o papel de uma segunda esposa na vida de um cara é ajudar ele a crescer, a viver melhor, e isso engloba também o fato dela ajudá-lo caso ele esteja vivendo uma situação de alienação parental e ajudar também seus filhos. Como? Tendo um lar acolhedor, sendo equilibrada nos comentários, não comprando brigas com a ex-mulher, ajudando ele a não entrar no jogo de discussão e de disputa de poder, orientando a procurar profissionais que possam ajudá-lo, né? Tudo vai variar do grau de alienação que esse pai está vivendo, mas ele pode ter um advogado, ter um psicólogo, ter apoio de outros profissionais para ajudar a conduzir melhor essa fase que pode durar muito tempo, mas pode ser bem resolvida se for bem conduzida. Então é isso, assim, o meu post de hoje é para falar sobre a paternidade, sobre esse exercício de ser pai, sobre vocês darem para os seus filhos o pai que vocês gostariam de ser, porque eles merecem. Ter pai é gostoso, ter pai participativo é gostoso, ter pai que se importa com a gente é gostoso, faz a gente crescer mais seguro, faz a gente crescer mais feliz. É isso, esse é o post de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, me ajudem a compartilhar essa ideia, a divulgar o blog. Vou deixar aqui no YouTube e no blog os links das páginas sociais e a semana que vem a gente se vê. Até mais!